Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 4, verso de número 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Amém? Curve a sua cabeça um instante. Espírito Santo, meu amigo, eu sou completamente dependente de Ti nesse instante. Eu oro para que Tu tenhas a primazia neste lugar e que a minha condição humana, Senhor, não atrapalhe o Teu ministrar. Senhor, à medida que eu exponho a Tua palavra, se estiver em Teu coração, então cura, liberta, salva, renova, batiza com Teu Espírito. Tão somente, Senhor, que este ambiente seja tomado pela presença e pela glória do Senhor. Fica conosco, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, por favor. Em nome de Jesus. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para ministrar aos vossos corações. E gostaria de lhe dizer, como alguns pregadores por aí, não veio do Google. É coisa do céu. Eu gostaria de ministrar no tema Pés no vale, coração no céu. Se você puder, me ajuda a pregar. Olha para esse crente bonito que está ao seu lado e diga para ele: você precisa viver com os pés no vale, mas com o coração no céu. Amém? Queridos, esta é a primeira epístola de Pedro. E Pedro escreve esta carta aos crentes da Ásia Menor que não foram evangelizados por Paulo. Pedro tem como alvo, como destinatários desta carta, a parcela da Ásia Menor que não fora evangelizada por Paulo. Este público é composto por judeus e gentios, em sua maioria gentios. É importante nós entendermos que Pedro escreve esta carta em um contexto de grande perseguição. Ouça isso. Pedro escreve esta carta em um momento em que os crentes estavam de uma forma ferrenha sendo perseguidos. Havia de fato uma ardente provação que os alcançara naqueles dias. O império não apenas nutria objeções com relação à pregação do Evangelho. O império também intentava naqueles dias dar fim, dar cabo, acabar com o povo do caminho, a saber, o povo que propagava as boas novas de salvação. O Jesus que fora crucificado, Deus o fez Cristo e Senhor.
Os crentes pregavam naqueles dias que o Jesus que fora pregado no madeiro fora estabelecido por Deus como Cristo, isto é, o ungido, o Salvador prometido, a semente da mulher, o remidor, o redentor, o resgatador, aquele que haveria de resgatar o povo de Deus. Contudo, este não foi apenas estabelecido como Cristo Salvador, ele foi estabelecido também como Kyrios, isto é, Senhor. A igreja pregava naqueles dias que Jesus não era apenas alguém responsável por perdoar os pecados da humanidade mediante a graça salvadora de Deus. A igreja primitiva pregava que a cruz falava também de teocracia, o domínio de Deus sendo estabelecido entre os homens. A igreja primitiva pregava que Jesus estava estabelecendo na terra o reino de Deus, no grego basileia, que significa governo de Deus. O governo de Deus era estabelecido em Cristo e é estabelecido hoje onde quer que um crente esteja presente. A sede do governo dos Estados Unidos está situada no que chamamos de Casa Branca. No Brasil nós temos o Palácio da Alvorada. A sede do governo de Deus, contudo, não é esse templo. Os judeus provaram um pouco disto que vou lhe dizer. Quando o povo de Israel saiu do Egito, no deserto, Deus apresentou ao povo o que seria um protótipo das coisas futuras. Deus apresentou ao povo a tenda do encontro, a tenda da congregação, que apontava para o tabernáculo. Agora veja bem, a tenda nos revela algumas características do governo de Deus entre os homens. Primeiro, a tenda era móvel. Você podia ter dado glória. A tenda era móvel. O povo se estabelecia em uma determinada região do deserto, armava a tenda e ali cultuava a Deus, se encontrava com Deus, e o governo de Deus era estabelecido. O povo avançava no deserto, desmontava a tenda, carregava a tenda e ao se estabelecer em uma nova região, ali armava a tenda e o governo de Deus era manifesto. A Bíblia diz que quando Jesus clamou na cruz, expirou dizendo: está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e alguém diz que o véu do templo se rasgou para que o homem pudesse entrar. Agora ouça bem, se de um lado o véu do templo se rasgou para o homem entrar, de outro lado o véu do templo se rasgou para que Deus pudesse sair do templo fixo, para em Atos dos Apóstolos capítulo 2 encher as tendas móveis. Você é a tenda móvel de Deus, você é a sede do governo de Deus. Onde quer que você esteja, o governo de Deus é estabelecido, o reino de Deus é manifesto.
os crentes manifestam o governo de Deus, o reino de Deus. A pregação da igreja naqueles dias fora um tanto quanto incômoda para o império, de modo que a pregação do evangelho fora proibida e muitos crentes perseguidos e mortos. A história da igreja primitiva não é um mar de rosas. A história da igreja primitiva não é constituída apenas de conquistas. A história da igreja primitiva é uma história de lágrimas. É uma história de sangue. É uma história de mártires. É uma história de vida sacrificial. Mas também é uma história de recompensa e galardão da parte de Deus. Veja bem, o apóstolo Pedro escreve esta carta em meio a este contexto de perseguição, a fim de encorajar os crentes. Acredite, para cada momento de angústia, para cada momento de dor, para cada momento de desespero seu, Deus tem uma palavra de consolo. Deus tem uma palavra de encorajamento. Diga para o crente que está ao seu lado: para cada momento de angústia, Deus tem uma palavra de encorajamento. Pedro afirma aos crentes que eles não deveriam estranhar o sofrimento. Eles não deveriam estranhar as dores. Eles não deveriam estranhar as lágrimas. Eles não deveriam ter por estranho, por algo distante de suas vidas, de suas respectivas realidades, o momento de dor. Pelo contrário, eles deveriam se alegrar na dor, se alegrar no sofrimento, se alegrar em meio às lágrimas, se alegrar em meio às provações e perseguições que estavam diante deles. A pergunta é: por quê? Por que se alegrar em meio ao sofrimento? Por que se alegrar em meio às lágrimas? Por que sentir alegria em meio às inúmeras dificuldades? Eu gostaria de lhe apresentar alguns porquês, algumas motivações para que você tenha alegria em meio às dificuldades da vida cristã. Primeiro, os crentes são estrangeiros nesta terra. Eu vou repetir para você. Primeiro, os crentes são estrangeiros nesta terra. O apóstolo Pedro inicia esta carta dizendo que os seus destinatários são estrangeiros. A palavra que Pedro usa no original é paraikos. E paraikos no grego é usado para descrever alguém que está longe de casa, alguém que está longe do seu lar, alguém que está longe da sua pátria. O apóstolo Pedro inicia a carta relembrando os crentes de que eles não são residentes fixos desta terra, eles não são nativos desta terra, eles são estrangeiros, são peregrinos, estão de passagem pela terra. Deixe-me lhe lembrar de algo: nós estamos nesta terra
terra, mas não permaneceremos nela. Nós estamos na angústia, mas não permaneceremos nela. Nós estamos na provação, mas não permaneceremos nela. Eu tenho uma palavra, por favor, levante a sua mão. Você está nesse vale, mas não permanecerá nele. Você está no meio desse problema, mas não permanecerá nele. Você está em meio à angústia, mas não permanecerá nele. Você é estrangeiro nessa terra. Você não permanecerá aqui. Eu acho que você pode melhorar esse glória a Deus. Os paraicos estrangeiros chamam o mundo de paróquia. Paróquia no grego aponta para uma residência estrangeira. Não é morada. É residência passageira. Nós estamos aqui, mas um pouquinho de tempo. Um pouquinho de tempo. E aquele que há de vir, virá. E não tardará. E o mesmo Senhor, com alarido e voz de arcanjo, descerá do céu, soada a trombeta de Deus. E os que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, nos encontraremos com Ele nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Eu tenho uma palavra para o seu sofrimento. Se despeça da igreja. Logo, logo subiremos. Jesus vem aí. Jesus vem aí. Jesus vem aí. A igreja será arrebatada. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 14, disse que nós não temos na terra uma residência, nós não temos na terra uma morada, nós não temos na terra uma casa. Tudo isso é passageiro. Breve iremos para o nosso lar, nossa pátria. Segundo argumento de Pedro, o sofrimento faz parte da vida cristã. Ouça isso. O sofrimento faz parte da vida cristã. Jesus disse: no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo, em Atos 14, 22, parte B, disse: é necessário passarmos por muitas aflições para entrarmos no reino de Deus. Ouça, o apóstolo Pedro está se dirigindo aos crentes da dispersão, isto é, os crentes da diáspora.
Os crentes que foram dispersos, que foram espalhados. Soprou um vento forte. Ouça isso aqui. Soprou um vento forte e não destruiu a igreja. Espalhou a sementeira. Soprou um vento forte, não acabou com a igreja, espalhou a sementeira de Deus. Tertuliano disse que o sangue dos mártires fora a semente da igreja. O vento soprou e o diabo pensou que ia acabar com a igreja. Mas onde quer que se encontrasse um crente sendo morto, era possível crer que a semente, o grão de trigo morto na terra, daria o seu fruto. O sofrimento faz parte da vida cristã. O sofrimento faz parte da vida com Cristo. A Bíblia diz que não é o servo maior do que o seu senhor. E quero ouvir uma palavra. A Bíblia diz que quando Jesus, o verbo de Deus, o Cristo pré-existente, na plenitude dos tempos encarnou, isto é, tabernaculou entre os homens, assumindo a nossa humanidade. O texto diz que como homem ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu tristeza, ele sentiu cansaço. Nós encontramos na narrativa dos evangelhos um momento em que Jesus está tão cansado, mas tão cansado, que os discípulos o levam para dentro do barco do jeito que ele estava. Como homem, ao assumir a nossa humanidade, o texto diz que ele se sentiu sozinho naquela cruz, enfrentando a separação entre o homem e Deus que foi ocasionada pelo pecado. Ele clamou dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque me desamparastes. O sofrimento faz parte da vida cristã. O sofrimento faz parte do nosso caminhar com Cristo. Vai doer, mas é só um pouquinho. Porque arde Sara. Em meio à dor, nós somos tentados a acreditar que o nosso sofrimento é exclusividade. Só nós sofremos. Só nós choramos. Estou pregando para alguém que deita a cabeça no travesseiro e fica dizendo: Deus, por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que é que tem que ser assim? Eu sei que Deus está falando com alguém. Você deita a cabeça no travesseiro e começa a falar com Deus e diz: Deus, olha a vida do fulano, vai tudo bem. Eu olho para a direita, estão prosperando. Eu olho para a esquerda, estão crescendo. Eu olho para trás e vejo muita gente abençoada. Eu olho diante de mim, tem um monte de gente sorrindo. Parece que o sofrimento é exclusividade minha. Deixe-me lhe dizer, você não é o único. O teu sofrimento não é exclusividade. Eu disse que ia doer, né? Mas é só um pouquinho. O mundo não gira em torno de você. A Bíblia diz que tudo que sucede ao justo sucede ao ímpio e vice-versa. O dia da aflição não bate apenas na sua porta. O dia da angústia não bate apenas na sua porta. O sofrimento faz parte da vida cristã.
A Bíblia diz, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, enquanto o escritor relata os feitos gloriosos daqueles que chamamos de heróis da fé, o texto diz que existiram homens dos quais o mundo não era digno, que da fraqueza tiravam forças, na fraqueza encontravam forças. Nas lágrimas encontravam um motivo para sorrir. Ser forte na fraqueza é entender que a minha força não vem de mim. É entender que tudo é dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando penso que estou forte, então eu sou fraco. Mas quando eu penso que estou fraco, quando eu penso que vou sucumbir, quando eu penso que não vou aguentar, quando eu penso que não vai dar mais, que eu vou chutar o balde, então eu sou forte. Porque quando eu tomo ciência da minha insuficiência, o Cristo que é suficiente para me suprir, me enche, me renova, me coloca de pé. Eu tenho uma palavra: na tua falência, na tua insuficiência, na tua falta de capacidade, o Cristo que é suficiente vai te encher, vai te renovar, vai te colocar de pé. Deus te sustentará. Deus disse para Abraão: eu sou El Shaddai. Nós traduzimos El Shaddai por o Todo-Poderoso, mas no hebraico El Shaddai vem de uma raiz que apresenta o seio de uma mãe que amamenta. E nós podemos traduzir El Shaddai por aquele que é todo suficiente. Deus estava dizendo: assim como a mãe que amamenta o filho, dando a ele todos os nutrientes que ele precisa para crescer, sou eu na sua vida, Abraão. Para cada momento de insuficiência que você se deparar, a minha suficiência te encontrará. O sofrimento faz parte da vida cristã. As provações fazem parte da vida cristã. A angústia faz parte da vida cristã. Os desafios fazem parte da vida cristã. Agora ouça isso. Terceiro argumento de Pedro: o sofrimento na vida do crente é pedagógico. Olha para quem está ao seu lado e diga: esse sofrimento é pedagógico. O sofrimento na vida do crente é pedagógico. Isto é, aprendemos com ele, crescemos com ele, somos aperfeiçoados por ele. Ouça isso. Quando Jesus foi para a cruz,
Ele realizou algo chamado justificação. Isto é, a morte substitutiva de Cristo. A dupla imputação, os nossos pecados foram imputados sobre Ele, a sua justiça repousa sobre nós. Agora é importante entender que justificação é um ato e um processo. É um ato judicial, em que Deus declara justo o injusto, porque a justiça de Cristo lhe é imputada. E é um processo também, pelo qual Deus torna justo o injusto no passar do tempo. Martinho Lutero dizia que o homem é ao mesmo tempo justo e pecador. Quando Lutero disse isso, gerou uma discussão enorme em seus dias. Porque era inconcebível para a Igreja Católica Romana. Era inconcebível a ideia de que Deus poderia declarar justo um homem injusto. Como é que Deus poderia declarar justo um homem cheio de pecado, cheio de falha, cheio de problema? Eu sei que você já ouviu por aí e possivelmente já disse que o céu não é lugar de gente perfeita. É mentira. O céu é lugar de gente perfeita. O céu é lugar de gente perfeita. Os imperfeitos não entrarão lá. Como assim, pregador? Vou te explicar. Primeiro, a justiça de Cristo é imputada ao homem e Deus declara o homem justo em uma condição de ainda pecaminosidade, sendo ainda injusto. Então nós temos a doutrina bíblica da santificação posicional. Em Cristo o homem é santo e perfeito, e não há nada para melhorar, porque a justiça de Cristo repousa sobre ele. De um outro lado, o homem ainda preso no corpo dessa morte, enfrentando as dificuldades da luta entre as duas naturezas, a natureza do velho homem e a nova natureza do homem regenerado na pessoa de Jesus o Cristo. Então nós encontramos a doutrina da santificação progressiva, isto é, aquele que começou a boa obra em nós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a obra na sua vida vai aperfeiçoá-la. A palavra é: Deus vai te fazer amadurecer, Deus vai te fazer crescer, Deus vai te fazer superar problemas, sentimentos, dificuldades. Deus vai te conduzir a uma vida plena em Cristo. Eu tenho uma palavra para você que vem lutando, porque quando você olha a sua imagem no espelho, você diz: eu não sou crente como deveria ser, eu não sou santo como deveria ser, eu não oro como eu deveria orar, eu não jejuo como eu deveria jejuar, eu não sirvo a Deus como eu deveria servir. A palavra é: Deus vai te aperfeiçoar. Levante a sua mão, por favor. Hoje a palavra profética que desce não é um carro novo, não é uma casa nova, não é dinheiro na sua conta, não. A palavra é: quem te viu dominado pelo pecado,
vai te ver dominado pela graça poderosa de Deus. A palavra é: quem te viu dominado pela carne, dominado pelo pecado, dominado pela velha natureza, vai te ver dominado pelo Espírito, dominado pela unção, dominado pelo poder e pela autoridade de Deus. Aquele que começou a boa obra em você há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus. Levante a sua mão lá em cima, por favor. Eu tenho uma palavra, e a palavra é: as algemas do pecado cairão, as algemas da carnalidade cairão. Eu tenho uma palavra: a prostituição vai cair por terra, a imoralidade vai cair por terra, a maledicência vai cair por terra, as mágoas e raízes de amargura cairão por terra. Deus vai aperfeiçoar o que começou em você. Deus vai aperfeiçoar o que começou em você. Deus vai aperfeiçoar o que começou em você. Só quem acredita, por favor, libera um brado de glória para encher o céu. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Você deita a cabeça no travesseiro e o diabo fica dizendo para você que você não serve para ser crente, que você não serve para o ministério, que você não serve para a obra de Deus, que você não serve para aquilo que Deus tem na sua vida, porque você é falho, porque você é cheio de problema, porque você é cheio de dificuldade. É verdade, você tem muitas dificuldades, mas aquele que é poderoso para concluir a obra que iniciou na sua vida me trouxe aqui para lhe dizer: descansa. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Deus te dará vitória contra o pecado. Você sabia que o fogo purifica? Vou perguntar de novo. Você sabia que o fogo purifica? Passamos por tribulações, não é verdade? Ouça, João Batista disse que um machado está posto à raiz da árvore, e o Senhor recolherá no seu celeiro o trigo, e a palha queimará no fogo. Existia um instrumento naqueles dias que era usado para separar a palha do trigo. Ouça isso. Existia um instrumento que era usado para separar naqueles dias a palha do trigo. Um instrumento chamado tribulum. Então, quando se usava o tribulum, a pressão daquele instrumento separava o trigo da palha. Tribulum no latim significa tribulação. Você podia ter dado glória, eu vou explicar para você. Deus está dizendo: essa tribulação veio para separar na sua vida o que é útil do que é inútil. Deus está dizendo: o processo vai arrancar de você o que é inútil para o projeto de Deus, e vai dar ênfase àquilo que é útil. A palavra é: Deus, em meio a essa provação, em meio a essa
dificuldade, em meio a esse processo de dor e tribulação, vai arrancar de você o que não contribui para o crescimento da obra. E quando Deus arrancar o que é inútil, Deus vai colocar em destaque aquilo que é útil. Se prepare, Deus vai revelar utilidade em você, utilidade nos dons, utilidade nos talentos. Deus vai. Ouça isso aqui. Elias aparece na história de Israel e é apresentado a primeira vez como Elias o Tisbita, ou Elias o homem de Tisbe, das regiões de Gileade. Ele profetiza, vem a seca, Deus fala com ele e diz: agora te esconde. Te esconde. Te esconde. Te esconde. Foge. E vai para o Querite. A palavra Querite significa separado e cortado na medida. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Assim diz Deus na minha boca: eu estou levando alguns para o Querite. Estou separando para cortar na medida. Esse processo é Deus te levando para a intimidade. Esse processo é Deus te levando para um ambiente de profundidade. Deus está separando alguém na intimidade para cortar na medida. A palavra é: você não terá 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos do que fora determinado por Deus. Deus está separando alguém para colocar na forma que o projeto exige. Deus vai te lapidar. Deus vai te colocar na medida certa. Deus vai te colocar na estatura certa. Deus vai. Ouça isso aqui. A palavra que está no ar é: eu vou tirar o excesso e vou suprir a falta. Vou falar de novo, receba em tom de profecia. Deus está dizendo: no Querite eu vou cortar o excesso e vou suprir a falta. O que está em excesso Deus vai arrancar, e aonde está faltando, o Espírito de Deus te dará. O Espírito de Deus acrescentará. O Espírito de Deus fará. Você acha que para no Querite? Depois do Querite, Deus fala com o profeta e diz: Elias, agora vai para Sarepta. Um dos significados do original para Sarepta é fundir. O texto está falando de um ferro passando pelo fogo. Quando o ferro passa pelo fogo, o fogo destrói, consome toda a escória. Isto é, tudo aquilo que não é útil, tudo aquilo que não contribui, tudo aquilo que é descartável. Deus está dizendo: você está passando nesse fogo para eu arrancar a escória. Deus está dizendo: você vem perdendo o sono nesses dias porque eu estou arrancando a escória.
Deus está dizendo: você vem gemendo em oração, porque eu estou arrancando a escória. Deus está dizendo: eu estou mexendo com a sua alma para arrancar a escória. Você não trabalha com ferro de qualquer jeito. Antes de você trabalhar com ferro, você precisa aquecê-lo. Estou vendo Deus falar com pessoas aqui. Coloca para fora esse grito que está entalado dentro da sua alma. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como trabalhar. Eu tenho mentoria, eu tenho instrução, eu sou discipulado também. E mentorio e discipulo pessoas também. Recentemente estava conversando com uma das pessoas a quem discipulo. E fui um tanto quanto áspero. Fui duro, pesado numa palavra. Passaram alguns dias, eu vi uma atitude louvável e disse: estou orgulhoso. A pessoa disse: oh, uma palavra de carinho. Isso não é a primeira vez. A pessoa disse: pois é, mas eu sinto falta disso. Eu disse: olha, eu e você sabemos que se em alguns momentos eu não falasse firme com você, você não ouviria. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Às vezes você acha que o seu líder está sendo ruim, na verdade é Deus. Deus que endureceu o coração dele porque sabe como precisa tratar contigo. Às vezes você acha que alguém esqueceu de você, e é Deus, porque sabe como precisa tratar contigo. Ouça, o Querite passa, Sarepta passa. Sabe o que é extraordinário, Jobim? É que a viúva que alimenta o profeta, que cuida do profeta, tem um problema com o filho. O profeta ora. Deus ressuscita o moço. Aí a mulher diz assim: agora eu vejo que tu é um homem de Deus. Mas espera aí, irmão. Ele já não havia profetizado 3 anos e 6 meses sem chuva, e Deus não havia cerrado os céus. Deus já não havia falado na boca do profeta e cumprido a sua palavra. Sim, tinha. Por que é que só agora alguém olha para ele e diz homem de Deus? Eu vou lhe explicar. É porque o homem de Deus não é o homem que Deus usa. O homem de Deus é o homem que se permite ser separado, cortado na medida e que passa pelo fogo para perder a escória. Você está passando esse processo para que alguém veja a presença, a glória de Deus. Ouça isso aqui, eu vou encerrar. O diabo queria destruir Jó usando o sofrimento. Deus usou o sofrimento para mostrar para Jó que era soberano. O diabo queria usar o espinho na carne de Paulo para esbofeteá-lo. Deus usou o espinho na carne de Paulo para quebrantar o coração dele e não permitir que ele ficasse soberbo.
O diabo queria usar a prisão de Pedro para acabar com a igreja. Deus usou a prisão de Pedro para mostrar a eficácia da oração da igreja. O diabo estava usando a perseguição para enclausurar os crentes, acabar com a igreja. Deus usou a perseguição para espalhar os crentes e expandir a igreja. Não entendi, pregador? Você vai entender, receba uma palavra. O diabo pensou que com essa aflição ia acabar com a tua vida, acabar com a tua história, acabar com a tua chamada. Mas o que o diabo ia usar para te destruir, Deus vai usar para te refinar, para te fazer crescer, para te fazer amadurecer, para te preparar para algo maior. O diabo estava usando esse problema para te trancar no quarto. Você estava dizendo para Deus: eu não quero mais, eu não aguento mais. Você queria se esconder do ministério, se esconder da chamada. Deus está usando o processo para te tornar alguém melhor. Levante a sua mão, por favor. Eu tenho uma palavra em tom de profecia para liberar. Depois desse processo, você será um pai melhor, você será uma mãe melhor, você será um marido melhor, você será uma esposa melhor, você será um pastor melhor. Eu tenho uma palavra: você será um filho melhor, você será um obreiro melhor, você será um pregador melhor, você se tornará a imagem de Cristo na terra, para revelar a glória de Deus onde você passar. Alguém vai olhar para você e vai dizer: tinha tudo para ter parado, tinha tudo para ter desistido, tinha tudo para ter chutado o balde, mas olha ele aqui, sendo usado por Deus, cantando, pregando, profetizando, pastoreando. Você não vai morrer nesse processo, você não vai morrer nesse vale, você não vai morrer no meio da angústia. Deus te levantará, Deus te levantará, Deus te levantará. Se tem alguém que acredita, por favor, reage, 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 reage. No auge da perseguição dos crentes da igreja primitiva, Domiciano jogou João na ilha de Pátimos e disse: vamos deixar esse velho morrer aqui. Fechou todas as portas na terra para João. A ilha de Pátimos era uma ilha para exilados. Pátimos significa mortal. Domiciano desejava ver o homem de Deus morrer naquele lugar, abandonado, jogado, deixado de lado. Mas quando todas as portas se fecharam na terra para João, quando todas as portas se fecharam na terra para João, uma porta no céu. E Deus disse: João, ouça, quando todas as portas se fecharem na terra, quando de fato não houver uma saída, quando não tiver para onde correr, quando não tiver um lugar para fugir, a porta do céu então se abrirá. E a igreja será cheia do Espírito Santo, cheia da unção, cheia da graça. Eu quero orar por você, por favor, se coloque de pé.
Quero orar por você. Quero orar por você.